Olá, muito boa tarde. Descobrir o significado de textos da Bíblia a partir da análise ao contexto cultural e literário das suas raízes é o que vos propomos nos próximos minutos. Neste programa vamos comentar as 3 leituras que se escutam nas missas deste domingo, o que faremos no diálogo com o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrosio, professor nesta mesma faculdade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, neste domingo, 3 textos que se escutam, existe uma temática que os liga e que é comum a todos? Ora, muito boa tarde, também aos nossos telespectadores, e em resposta às tuas saudações, sim, eu acho que existe uma temática, mais evidente, porventura, no primeiro texto do segundo livro de Samuel e no Evangelho, porventura menos perceptível na segunda leitura, mas veremos isso na ocasião oportuna. Mas existe uma temática, e essa temática tem fundamentalmente a ver com um tema importante que faz parte da nossa vida, da nossa identidade cristã, também está sempre presente na liturgia, que é a questão ou o tema do perdão, que não é uma questão fácil de abordar. Eu creio mesmo na nossa sociedade de hoje, não é? Nós não somos uma sociedade sensível à questão do perdão e que tem a ver com uma outra marca social do nosso tempo, que é uma certa exaltação, um certo egocentrismo, uma certa exaltação de uma centralidade, tantas vezes inconsistente, mas, enfim, que resulta e que bloqueia muitas vezes esta capacidade do reconhecimento, da aproximação aos outros. E o perdão é um caminho, não é um fim. Eu diria que o perdão nunca é um fim, mas é um caminho exatamente de proximidade e é um caminho de compreensão, é uma abertura. Quer dizer, eu acho que o perdão é uma espécie de janela que nós abrimos para poder acolher e não fechar à realidade. E será a principal janela para a festa, para ambientes de festa que se podem viver também por estes dias? Eu não sei se é a principal, agora sei que é uma janela importante, não é? Quando nós não fechamos as janelas, ou então, se quiseres, eu acho que a nossa vida tem muitas janelas e tem uma porta. E a porta é importante. Eu acho que o perdão é um bocadinho a porta para podermos entrar, deixar os outros entrar em nós e podermos nós também entrar um bocadinho nos outros. Depois, as janelas tem mais a perspectiva da contemplação. Da janela nós contemplamos. A janela não é um espaço de movimento. A porta é que é um espaço de movimento, de entrar e sair. E a figuração da porta, que é muito importante, muito significativa, acho que o perdão é exatamente este espaço de entrar e de sair. Deixar que os outros entrem e deixar que nós também saiamos um pouco à procura do outro. E deixar que o outro entre à procura de nós próprios. Portanto, este dinamismo, que poderíamos chamar um bocadinho de natureza espiritual, mas também psicológico, acho que é fundamental, porque o perdão não é apenas uma questão religiosa, não é? A nossa sociedade precisa de encontrar núcleos fortes e momentos fortes de criar esta dinâmica, porque só assim é que podemos reconstruir. Onde não houver esta dinâmica, o que nós temos é ilhas separadas, distantes, intercomunicáveis, porque faltam exatamente as tais portas de entrada e de saída. Eu acompanho esta reflexão e vejo de facto este filão do perdão em todos os textos, mesmo na segunda leitura, onde não é tão evidente como na primeira e no Evangelho. Em todo o caso, diria que este filão do perdão que está presente não se centra sobre si mesmo, ou seja, o perdão não está centrado sobre si mesmo. Ele convida-nos, a partir desta experiência de perdão, a lançar o nosso olhar para uma outra realidade que eu, essa sim, gostaria de destacar como sendo a mais importante nesses textos. E esse olhar pode ir para 2 lados. O perdão pode remeter-me imediatamente para a realidade do pecado, mas pode remeter-me imediatamente para a realidade do amor. Eu julgo que estes textos nos remetem claramente para a realidade do amor. É óbvio que não menosprezam no sentido, o pecado não é irrelevante, porque o pecado afeta-me a mim, na minha realidade, na minha relação com Deus, na relação com os irmãos, e portanto afeta-me na minha própria humanidade. E por isso ele não é irrelevante. Mas deixem-me dizer assim, isto ainda que possa parecer um bocado confuso. Deus não me perdoa por causa de eu ter pecado. Deus perdoa-me porque me ama. E esse é que é o motor do perdão, ou seja, o perdão não resulta por resposta obrigatória por causa do pecado, como se o pecado é que fosse a causa do perdão. Não, a causa do perdão é o amor de Deus, é a relação. E é à luz deste amor que eu me reconheço pecador, que eu tenho a coragem de pedir o perdão e mais, que eu tenho a coragem de aceitar o perdão. Porque às vezes é mais difícil aceitá-lo
do que pedi-lo. Porque implica transformação. Exatamente, implica transformação, implica reconhecer que falhei, implica reconhecer que sou frágil, e isso às vezes custa muito. Mas tudo isso é possível por causa do amor, e por isso é que eu julgo que o perdão que percorre estes textos me lança e me convida a olhar para qual é o motivo deste perdão, que está na base dele, o que é o motor dele, e esse é inequivocamente o amor com que Deus nos dá. Vejamos-lo então em situações muito concretas. Acredito que é isso que, pelo menos este texto, a primeira leitura que se escuta neste domingo apresenta, é do segundo livro de Samuel, e onde se fala do rei David, dos pecados do rei David, do reconhecimento do pecado por parte do rei David e também dessa afirmação, através do profeta Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. É um personagem central na Bíblia, rei David. Sim, o rei David é um personagem central. Este episódio é um episódio importante na história de David. Este texto não é de fácil leitura, né? Nem aquela que eu proponho seja a proponho comúnica, ou apenas é um contributo, não é? Portanto, nós estamos aqui numa época da afirmação da realeza de David em Israel. Ora, a própria realeza já é, ela, um corpo estranho à própria identidade das tribos, não é? Já uma realidade problemática. Aceitá-la foi ainda mais problemático. Portanto, estes episódios aparecem aqui muitas vezes na história de David porque correspondem a correntes antimonárquicas. Portanto, correntes contra a monarquia em Israel. E, ao mesmo tempo, há correntes a favor da monarquia de Israel. Elas estão muito presentes exatamente no início da história de David, no início da monarquia, aqui no virar do milénio, na passagem do segundo milénio para o primeiro milénio. E essas situações, ou esses episódios, esses momentos, essas tensões, são sempre mediadas por vozes próximas que estão ligadas ou conectadas com uma missão de mediadores em representação de Deus, que é aqui o caso do profeta Natã. Este episódio, naturalmente, mostra duas coisas que eu acho que isso é o mais importante. Primeiro, é eu diria, a grande personalidade que David é. David é uma personalidade marcante, mas não é só por cima marcante porque foi rei, mas ele foi rei porque, de facto, teve esta sensibilidade. Tem uma sensibilidade política, tem uma sensibilidade estratégica, tem uma sensibilidade religiosa e, no fundo, é um homem de grande humanidade. E esta humanidade vê-se nos textos bíblicos. Às vezes nós gostaríamos de ver esta humanidade representada por situações angélicas, ou seja, gostaríamos de ver nestas situações personagens que parecem anjos, mas não são. Na Sagrada Escritura os personagens são humanos, são pecadores, são frágeis, estão condicionados às suas paixões, aos seus egoísmos, às suas marcas, e depois também estão marcados por esta capacidade de reconhecimento. David é neste aspecto exatamente um personagem simbólico nesta dimensão. É simultaneamente frágil, pecador, movido pelas suas paixões, que eram próprias da monarquia ou de alguém que tinha poder, e ao mesmo tempo com uma grande sensibilidade religiosa. Esta nota é fundamental, porque quem vai cobrar ao Senhor Todo-Poderoso, ao Rei, o que quer que seja, pode-se dizer nos bastidores, nos corredores, no palácio, mas quem vai cobrar isso ao Rei? Então ele não pode fazer o que quer, se calhar poder, não deve, mas poder pode. Ou seja, a grandeza deste homem, de facto, que teve a grandeza de reconhecer que errei. Falhei. E este reconhecimento do erro não o fragiliza, pelo contrário, leva-o mais nesta condição de ser símbolo, de ser testemunho do que é pedido verdadeiramente ao rei. Com isto não estou a dizer que a asneira que ele fez é secundária. Não, provocou sofrimento, não só em quem o rodeava, mas nele próprio. Mas quando ele é interpelado e lhe dizem assim, tu pecaste, o que o texto nos diz é que David reconheceu o seu pecado. E é por causa disso que ele aceita o perdão de Deus. O perdão de Deus não vem porque ele é uma personagem muito importante e, portanto, é melhor não provocar aqui sururu, vamos perdoar ao rei. Não. O perdão pode acontecer porque ele reconheceu o seu pecado, porque ele reconheceu o seu erro. Portanto, isto mostra como o perdão precisa sempre de ser oferecido, como é óbvio, mas ser aceito. Porque se ele não é aceito, também não funciona. E David é capaz de o aceitar porque reconheceu a sua fragilidade, reconheceu o seu erro e, portanto, humildemente se vira para o Senhor, aceita este meu pedido. Em termos teóricos, o que é que nos perdoa, o que é que nos salva? É essa pergunta que responde à segunda leitura na Epístola de São Paulo aos Gálatas.
É pela fé, é pelas obras. O que é que salva cada um? Pois, esse é o eterno dilema, não é? De que Santiago, é uma pergunta que divide a história. Santiago divide a história e divide a própria marca da identidade cristã, não é? Santiago responde de uma forma muito simples: mostra-me as obras e eu mostrar-te-ei a fé. Se não tens obras, não tens fé. Bem, neste texto, é um dilema como é que o problema complicado. se coloca? Eu acho que este texto, este dilema foi complicado e acho que ele também resulta às vezes nós o tratarmos abstratamente, sem o contextualizarmos. O que é que Paulo quer dizer com este texto e o que é que Paulo pretende, e também o que é que Santiago, na sua carta, pretende dizer. Eu creio que este texto tem de ser sempre, esta questão, melhor dizendo, tem de ser sempre contextualizada face àquilo que era a tradição judaica, o mundo judaico, a fé veterotestamentária, a fé dos rabinos, aquilo que era proposto pelo judaísmo do tempo. O judaísmo pensa sempre que toda a justificação vem pela prática da lei. A lei diz mandamentos, tens de cumprir isto, tu cumpres, automaticamente estás. É uma espécie de receita, daquelas receitas mágicas em que a gente diz, olha, o médico disse-me para eu tomar estes 5 comprimidos curam-me imediatamente, independentemente do que eu vou fazer. Posso continuar nas tintas para tudo, mas eu tomei estes medicamentos, aceito. Ora, isto era um bocadinho o judaísmo. O que Paulo quer dizer é que, de facto, não é assim. Se não houver uma verdadeira conversão a Jesus Cristo, isso não acontece. Podes tu fazer tudo o que tu quiseres, mas poderás fazê-lo como máquina, como autómato, como nada. Se isso não representar uma verdadeira conversão, uma verdadeira forma de vida, uma mudança radical, não acontece isso. Portanto, a justificação vem pela fé, porque é que esta fé também não é uma concepção abstrata, é a tua adesão plena ao caminho que Cristo propõe. Como a lei era um caminho e consistia em cumprir, mas entravas no caminho, não te importa como é que vais, se vais aos zigue-zagues, se vais a torto, ou se vais... Estou ali, eu cumpro a lei, diz o judeu, eu cumpro a lei. Como é que lês? Como é que cumpres? Para Paulo, é a verdadeira justificação, a verdadeira salvação, a verdadeira cura deste mal que existe em mim, é exatamente a minha adesão às propostas de Jesus Cristo. Mais que às propostas, à pessoa, ao caminho que ele me apresenta. É na medida que eu me transformo, eu deixo que Cristo seja em mim aquilo que ele é, que eu de facto alcanço verdadeiramente esta salvação. Portanto, é uma proposta dinâmica e não é simplesmente um ato de cumprir. A chave de leitura deste texto pode vir exatamente desta experiência, desta afirmação que Paulo diz, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E isso é que é ter fé. Para percebermos isto, basta relembrarmos de facto o que é a experiência de Paulo. Já tivemos a ocasião de ver noutras alturas que a experiência de Paulo bota do encontro com o ressuscitado. Um homem que dedicou uma parte substancial da sua vida a estudar a lei judaica, as escrituras judaicas, e que de repente tem uma experiência de encontro com este Senhor ressuscitado e que o faz mudar, que o faz transformar a vida, que o faz mudar o seu horizonte, o seu azimuth, o seu caminho, muda-lhe, transforma-lhe a vida. E diz que somos justificados pela fé e não pelas tais obras que ele conhece. Exatamente. Mas o que é esta fé? A fé não é isto abstrato que se falava, não é um acreditar numa coisa abstrata, mas é esta relação de encontro, esta relação pessoal com o ressuscitado. E daí a frase, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, isto não se trata de me anular, eu não interesso, não. Trata-se de ser, eu vivo a partir desta relação com o ressuscitado. E isso é que é fé. E isso é que verdadeiramente me justifica, porque isso transforma-me a vida. O cumprimento da lei pode ser uma coisa externa. Se ela é uma lei legítima e se esta lei brota desta experiência, se calhar nós temos que organizar a vida, temos que legislar no sentido de pôr balizas, somos muitos. Há regras sociais que têm que ser cumpridas, mas todos nós sabemos que isso pode ficar simplesmente pela exterioridade, pela camada exterior. Portanto, ou a coisa brota de dentro desta experiência vital e só essa é que muda a vida, e isso é que é a salvação. A salvação não é simplesmente esta certeza mágica que se falava há bocado, que se eu cumprir estes rituais terei um lugarzinho no céu. Bem, mas se isso não me dou a vida, a que vida é que eu vou viver no céu? Seja o céu ou o que for, não vamos agora refletir sobre isto. Não. A salvação é esta experiência de tal maneira plena de uma vida transformada que também não se remete para o fim da vida. Quando eu faço esta experiência de encontro, e isso foi Paulo, essa salvação começa já a acontecer aqui e agora, porque a minha vida começa já a ser dinamizada e vivida a partir de outra perspectiva. Portanto, a partir da salvação começa a ser uma vida já salva.
E por isso esta questão de, não é por cumprimento de leis externas, mas é por esta mudança interior, isso é que provoca a novidade e a transformação. Eu acrescentava um aspecto simples, porque, como há pouco era referido, este é um tema que entra sempre em debate, não é? E até entra em debate ao nível das igrejas, não é? E ao nível das identidades religiosas, porque na fé judaica a centralidade da lei é importante, não é? Ora, mas quando Paulo diz que nós somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, isto tem a ver um pouco exatamente o que é que são as obras da lei. Não é só a questão das obras. Às vezes a gente pensa, o que é que são as obras? O que é que a lei te manda? A lei, no fundo, a lei judaica manda-te viver como numa relação com os outros, tipicamente legal, jurídica, não numa perspectiva de gratuidade, não numa perspectiva oblativa, não numa perspectiva de dom. É isso que Paulo encontra em Jesus. Jesus é o dom pleno de Deus. E, portanto, tu és justificado pela fé na medida em que aceitas esse dom e fazes dele também a tua proposta de vida. E não um caminho de vida que é matemático, que é jurídico, que é calculista, que é mecânico. Não. É exatamente esta dimensão da gratuidade. E a da gratuidade é fundamental na vida cristã. E acredito, eu creio que Paulo pôs isso muito em realce e descobriu em Cristo o grande dom. É por isso que ele diz que eu vivo de Cristo. E o Evangelho, o episódio que nos apresenta, acho que demonstra-o na plenitude. É São Lucas, no capítulo 7º e 8º, não é? Onde Jesus acolhe uma mulher pecadora. Um episódio também paradigmático deste encontro de Jesus com a mulher pecadora, em que, após o diálogo com Jesus, a conclusão é a do perdão também. A tua fé te salvou, vai em paz, é o que diz Jesus. É, exatamente. Jesus São Lucas coloca-nos em destaque vários episódios onde aparecem estes personagens masculinos, femininos, dando muito realce, inclusivamente, à figura da mulher. Vemos logo no Evangelho da Infância, com a figura de Maria, de Isabel, etc. E, muitas vezes, embora o cenário pareça, e acho que isto é muito importante, porque às vezes as pessoas atacam as coisas sem olhar ao fundamental, atacam-nas pela rama, a representatividade aqui da mulher é apenas... O que Lucas quer realçar é, de facto, o sentido que, a partir desta mulher, Jesus dá uma vida nova. Dá um sentido novo. E que o perdão é... Portanto, não está a olhar à condição existencial naquele tempo da mulher, mas à realidade nova que ela adquire na sua relação com Jesus. Nem às normas que se prescreviam para aquela situação. Nem às normas que escreviam. Jesus, nesse aspecto, é uma pessoa livre. Ele não vai olhar à situação concreta da altura. Vai realçar a vivência nova. Por isso é que diz, vai em paz, ninguém te condenou, ótimo. Vai em paz, porque de facto essa é a grande mensagem que ele vem, é restabelecer esta reconciliação, é realizar esta nova dimensão. E isso consegue-se exatamente a partir do perdão. Portanto, este episódio é um episódio rico de sentido, porque tem aqui uma série de ingredientes e de personagens, não é? Porque torna-se emblemático, mas importante e fundamental é mostrar a nova realidade que daqui emerge. E essa é uma nova realidade permanentemente que Jesus abre, que é o sinal do perdão e da misericórdia infinita de Deus, da ternura de Deus, da sua proximidade, e isso é, de facto, realçado através de personagens que dão uma maior representatividade. E é, em certo sentido, a confiança que esta mulher intui neste perdão, nesta ternura, neste amor, cá está o amor, nesta experiência de amor que a leva a procurar Jesus. Perante este texto nós podíamos interrogar-nos assim, porque é que ela ousa aproximar-se de Jesus? É que aqui há um perigo enorme. A situação dela é já uma situação humilhante, mas ela ainda podia acrescer a essa humilhação uma outra, que era a de publicamente pedir perdão e a de publicamente ser rejeitada. Caso fosse o espírito normativo. Exatamente. Claro. E, portanto, ela é muito grande a ousadia dela de aproximar-se e de pedir perdão porque se expõe. Só podemos perceber isto verdadeiramente se percebermos o motor que está por trás, a tal ternura, a tal confiança no perdão, porque confiança no amor. O que é que leva aquela mulher a aproximar-se de Jesus? Não são os convénios sociais.
Ela não se julga a si frágil, humilde e pecadora por causa dos convénios sociais. Provavelmente esses convénios sociais até a empurraram para aquela situação. Não sabemos. Ela aproxima-se de Jesus, sabe-se pecadora por causa desse amor e dessa confiança. E é isso que a leva a ter a coragem de não correr o risco, de correr esse risco de até poder ter essa outra humilhação, mas que ela confia claramente que não será humilhada. E por isso este gesto não a humilha, pelo contrário, e leva. É nesta base de amor que ela pede o perdão, é nesta base de amor que ela é perdoada, é nesta base de amor que ela aceita o perdão. E por isso vai e vai em paz. Com isto não se secundariza o mal que ela viveu, nem se lhe diz que continua a viver da mesma maneira, põe-se ao centro naquilo que é um motor capaz de transformar a vida. Portanto, estas situações, e acho que nós devíamos viver isso no dia de hoje. Reparem, o momento que estamos a viver na nossa sociedade portuguesa é um momento que também terá que ser ultrapassado a partir do perdão. Os vários grupos políticos, as várias sensibilidades sociais já se magoaram muito umas às outras. O único perdão que se fala para já é o perdão da dívida. Pois, mas esse não chega. Esse não chega. É importante, mas não chega. Já nos magoámos muito uns aos outros. Ou confiamos num bem maior e no bem comum e no cuidado uns dos outros e pedimos perdão uns aos outros. Perdoamos-nos uns aos outros. Aceitamos o perdão uns dos outros e então seremos capazes de transformar a vida e de ensaiar novos caminhos. De facto, precisamos de viver mais esta dinâmica de perdão. Não porque tu sejas melhor e eu pior, ou porque eu seja pior do que tu, mas porque isso introduz aqui uma novidade, que é a novidade do amor, que me abre novos horizontes. E a vida aí pode ser transformada. Esperemos que assim aconteça. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos fazer a descoberta das mensagens e desafios dos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Votos de um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.